A mágoa é o princípio de muitas coisas ruins, né? A palavra em si, ela não traz uma conotação bastante pesada, como o ódio, a vingança, mas na verdade o ódio, a vingança e demais situações, né? Atitudes que denotam aí sentidos e atos mais pesados, mais brutos, parte principalmente aí o princípio dela, dessas práticas, dessas atitudes e sentimentos, é de fato a mágoa, o desgosto, né? A mágoa é um sentimento que, se não tratado, ele vai gerar, cientificamente até dizendo, foi comprovado que aquele que guarda mágoa, guarda rancor, esse acarreta aí, né, fisicamente, doenças aí e demais situações que pode gerar problemas pessoais até, né? Uma mágoa, dependendo do grau que ela for deixada prosseguir, ela pode gerar aí, pode alcançar aí, né, na determinada pessoa até mesmo uma depressão, dependendo do estado psicológico da pessoa. É, é interessante, né, tratarmos desse tópico aí, porque hoje a gente vê que nós estamos vivendo um período, inclusive um período até mesmo bíblico, né, onde a fé de muitos se esfriariam, né, a apostasia da fé, e isso leva as pessoas a passarem por momentos aí ao qual nós temos visto que a mágoa, a raiva tem tomado uma proporção maior, né? Justiça com a própria mão e demais coisas que nós temos visto. Mas é interessante tocarmos em um assunto, inclusive foi até o último tópico aí, né? Do nosso bate-papo, que nós falamos sobre intimidade. Uma das mágoas aí que mais leva as pessoas a se frustrarem, né, e etc., é de fato esse último tópico aí do Evolua, que nós falamos sobre intimidade, né? Quem não ouviu, é só voltar um tópico atrás que vai ouvir falar sobre intimidade. Geralmente as pessoas que depositam, né, esse sentimento de intimidade sobre a outra, e tem algum tipo de desilusão com essa pessoa, automaticamente acarreta aí a mágoa, né? Acarreta a mágoa. E é algo que precisa ser tratado. A mágoa é um sentimento negativo, é um sentimento aí que o ser humano ele tem por instinto de sentir aí quando ele é acometido de algum tipo de desilusão com algo ou com alguém. É um sentimento, já dito, né, negativo, um sentimento ruim que precisa ser tratado. É algo que o ser humano tem por instinto, não é nada que algumas pessoas têm, na verdade isso daí faz parte do instinto humano, então todos, na verdade, sentem, né, uma mágoa, isso independente do grau dessa mágoa. Tem uns que sentem algo maior, que beira a raiva, outros menos, né, que não guardam mágoas. Esses daí, na verdade, são até um pouco mais, vamos dizer assim, feliz, né, do que outras pessoas que têm esse instinto de guardar a mágoa. Mas sentir a mágoa, todo ser humano sente. No seu momento de frustração, no seu momento de decepção. E o importante é que a pessoa saiba reconhecer e saiba dominar aí esse sentimento tão ruim que pode levar até, já dito, fisicamente uma doença. No nosso próximo tópico, né, espero aí a gente poder estar falando de algo que também, né, nós vamos tratar aí agora do passado, presente e futuro. No passado falamos sobre a intimidade, que é um sentimento depositado, né, de dois polos aí, né, alguém depositando a intimidade sobre outra pessoa e vice-versa. Hoje falamos sobre a mágoa, que está ligado a essa intimidade em partes, né? Se essa intimidade for frustrada,
E agora, no nosso próximo tópico, nós vamos falar aí sobre o remédio aí dessa mágoa, que é o perdão. Eu acho até interessante falarmos sobre, né, o perdão no próximo tópico, porque acredito que vai ligar aí 3 polos um no outro aí da sequência. Quem ainda não ouviu, né, a respeito da intimidade, né, o nosso bate-papo sobre a intimidade, no nosso último tópico nós falamos, vai lá dar uma ouvida ou escuta, né, sobre a intimidade. E vamos falar no próximo tópico sobre o perdão. O perdão, ele é o remédio para a mágoa, para a raiva, para a decepção. O perdão, ele é, na verdade, o remédio para todas as coisas, né? Agora, se ele é fácil ser exercido ou não, nós vamos falar aí no nosso próximo tópico. Mas que você possa ter compreendido que a mágoa é um sentimento aí que vem do instinto do ser humano e que cabe a nós dominá-lo para que nós não sejamos dominados por ele e venhamos aí, né, sofrer com coisas piores, né?